Antes de encerrar este pronunciamento, senador Mozarillo, na sexta-feira, Vossa Excelência estava aqui, fez um bonito pronunciamento sobre a importância histórica da maçonaria, sua influência na cultura, na formação da democracia em nosso país. Senador Álvaro Dias, senador Paulo Paim, eu falei da questão do voto aberto nas votações. E não há assunto que ganhe maior relevância nas redes sociais do que esse. E, casualmente, estão aqui no plenário dois dos autores das propostas de emenda constitucional que tratam exatamente de voto aberto. O senador Paulo Paim, que está presidindo a sessão, o senador Álvaro Dias, que está também no plenário. A do senador Álvaro Dias é uma emenda mais simples, porque limita a questão relacionada à cassação de mandatos de parlamentares. E estaremos aqui brevemente diante deste desafio de votar com este voto aberto. E o senador Paulo Paim, que abre a discussão para todas as votações serem de voto aberto. A resposta da sociedade a essa questão, senador Álvaro, é imediata. As redes sociais todas, quando se fala nesse assunto, o tema de maior impacto e de maior provocação na sociedade é exatamente esse, voto aberto para as votações. Por isso eu volto a falar nisso e pretendo agora, daqui para diante, insistir nesse tema, não só para servir de porta-voz da sociedade, mas porque para sintonizar com esse anseio. Com alegria, concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência faz uma revelação muito importante que nos anima. O fato dos internautas, especialmente, mas os brasileiros de modo geral, insistirem com o voto aberto, significa que ainda não desistiram da gente, não desistiram do parlamento, não desistiram desta instituição. O que desejam é respeito, exigem respeito e, por isso, pregam transparência. A forma de manifestação de respeito maior, sem dúvida, é a da transparência. Revelar o que fazemos com absoluta lealdade, dizer qual é a nossa posição, ignorar a hipótese da covardia, da clandestinidade, do anonimato, no ato de decidir, do anonimato, a falsidade, a inautenticidade, a traição. Quando falaram aqui, alguns senadores vão se ausentar, eu disse, aí é evidente que vão receber o carimbo de covardes, não é? Porque não assumem posição diante do seu eleitor. Então, é fundamental que atendamos a este apelo da sociedade agora, aprovando as medidas propostas para que o voto seja aberto, numa manifestação de respeito ao povo brasileiro. E, evidentemente, a instituição ganha um crédito com isso. É claro que não se recupera integralmente, porque são tantos os escândalos, são tantas as mazelas, que há um desgaste enorme. Mas, certamente, uma medida desta natureza tem o condão de recuperar parcialmente a credibilidade, animar um pouco os brasileiros de que ainda é possível acreditar numa instituição essencial como é o Parlamento. E parabéns a Vossa Excelência porque sabe priorizar. Aliás, isso é fundamental para quem exerce uma atividade pública, eleger prioridades com competência. Vossa Excelência sabe muito bem escolher os temas que aborda da tribuna do Senado Federal. Muito obrigada, senador Álvaro Dias. E eu vou lhe dizer, eu estava na tribuna, em outros pronunciamentos sobre o mesmo tema, senador Mozarillo, senador Paim, eu estava numa linha de imaginar que tínhamos que preservar pelo menos 2 votos secretos. A derrubada de veto presidencial e a questão da escolha de ministro do Supremo. Porém, o exame da matéria, o próprio senador Paim fez uma argumentação e uma defesa muito candente aqui na sexta-feira, e eu passo a também pensar que chegou a hora de radicalizar. Radicalizar para a democratização disso. Radicalizar no sentido de que todas elas, inclusive, até porque dos vetos que nós temos a apreciar, praticamente nenhum foi apreciado, e a pilha e os milhares de vetos não apreciados pela Casa demonstram exatamente que nós temos que abrir o voto, fazer votação aberta, não só para o caso do veto, da derrubada de veto, mas também até para a escolha de ministro supremo. Porque, na verdade, quem tem ficha limpa não precisa ter
medo da Suprema Corte de Justiça. Senador Paulo Paim. Senador Meira, eu sei que não pode, porque eu vou falar no dia da defesa, porque a senhora está nesse mandato, eu fico feliz de saber da sua posição. Sabe como é que os vetos são apreciados? Tu pega um catatal como fônica, tu recebe já, com toda a indicação de voto, e tu joga dentro de uma urna. A pergunta que eu faço, alguém leu esse veto para ver se vai vetar ou não? Uma lista telefônica não dá para ler, senador. Uma lista telefônica não dá. Não, mas é muito. Não, eu havia encerrado, senador Paim, e isso apenas complementa e reforça o argumento de que nós estamos fingindo que apreciamos vetos, fingindo que nós estamos examinando veto, quando, na verdade, vem um prato feito para ser avaliado aqui por esta Casa. Então, temos que mudar também a atitude diante do veto, assim como fez o Supremo Tribunal Federal em relação às medidas provisórias. Nós estamos trabalhando muito mais, se tornou muito mais complexo o exame, mas algumas coisas mudaram. Agora estão, pelo menos, apreciando, havendo reuniões de deputados e senadores para examinar os temas que são objeto de medidas provisórias, e esse é o rito que até então não vinha sendo obedecido, ou seja, precisou a judicialização. Precisou o Supremo lá na praça aqui dos Três Poderes nos dizer o que nós não estamos cumprindo adequadamente, aquilo que determina a Constituição de 88, quando criou esse mecanismo esdrúxulo da medida provisória para um sistema presidencialista. Muito obrigado, senador.